Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por esse dia, onde as tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas, e a causa de não sermos consumidos. Bendito seja o teu nome, por essa noite, pela tua presença e pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz através da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Lucas, capítulo 20, que é o assunto da nossa meditação essa noite. Lucas, capítulo 20, versículo 19. Lucas 20, 19. Naquela mesma hora, os escribas, os principais sacerdotes, procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera essa parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Irmãos, essa preciosa porção precisa ser vista diante desse contexto maravilhoso que podemos denominar como os ensinamentos do Senhor no templo. Nós costumamos sempre de lembrar que na última semana, daqueles discursos do Senhor no cenáculo. Mas muitas vezes se passa de maneira desapercebida que no início dessa semana o Senhor gastou um tempo precioso no templo, ensinando aqueles que queriam ouvir. Não podemos passar isso de maneira desapercebida, irmãos, porque o Espírito Santo, nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele faz questão de registrar esses ensinamentos justamente nessa semana que é a semana mais importante no ministério do Senhor, a qual ele iria se entregar por nós e iria ressuscitar. Então não podemos tratar de qualquer maneira esses ensinamentos, os ensinamentos do Senhor no templo, como são relatados em Lucas. Olha só, Lucas 19, a partir do momento que o Senhor purifica o templo, então aquela purificação literal, expulsando os cambistas, impedindo que aquelas pessoas transitassem no templo, né, com aqueles utensílios, né? Então aquela atitude literal do Senhor, a gente começa a entender que aquela purificação não era apenas literal. O Senhor tinha um objetivo em mente. E Ele vai mostrando para nós à medida que Ele vai ensinando. Então olha só o versículo 47 do capítulo 19. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Olha o capítulo 20, versículo 1. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar. E por último, capítulo 21, versículo 37. Jesus ensinava todos os dias no templo. Então não podemos tratar de qualquer maneira esse assunto. Sabemos que nessa semana, essa importante semana,
a qual o Senhor iria preparar os seus discípulos, né? Nos chamados discursos do cenáculo, a qual o Senhor iria sofrer aquela terrível morte e no terceiro dia iria ressuscitar. Importante semana, né? De peso eterno. Nós temos aqui esses ensinamentos, importantes ensinamentos. Agora, por que, irmãos, que o Espírito Santo faz questão de registrar nessa semana tão importante esses ensinamentos? Por quê? Importante nós meditarmos diante do Senhor. O objetivo do Senhor, ao gastar dias ali, ensinando o povo, após aquela purificação, primeiro o Senhor purifica, né? Ele tem aquela atitude drástica. E interessante que no momento que ele está purificando, ele está ensinando. Quando nós lemos em Marcos, é dito assim, que o Senhor expulsava e ensinava, né? Dizendo assim, vós não sabeis que essa minha casa será chamada casa de oração? Que modelo para nós, né? Quando formos exortarmos nossos filhos, né? Quando o Senhor nos colocar numa condição de, para admoestarmos irmãos e irmãs, né? O irmão e irmã entender a que se refere a exortação, a admoestação. Às vezes nossos filhos nem sabem porque que eles estão sendo disciplinados, né? Às vezes estão sendo disciplinados numa raiva, numa ira, ao invés de ser disciplinado segundo esse modelo. A disciplina é para ensino. Interessante esse modelo. O Senhor, ele expulsava aqueles cambistas, virava as mesas, impedia que as pessoas, aqueles objetos indesejáveis, entrassem naquele recinto sagrado, mas ele explicava o porquê. Olha, isso aqui não é a casa de vocês, isso aqui é a minha casa. Então o Senhor ensinava. Que exemplo para nós. E por que é importante, irmãos? Foi importante o Espírito Santo registrar esses ensinamentos para a posteridade, para nós que estamos ouvindo a palavra hoje. Sabe por quê? Porque aquele templo era o templo de Deus. Aquele templo representava a casa de Deus, contava para Deus. Tudo que conta para Deus é precioso aos seus olhos. E à medida que o Senhor ia ensinando, sabe o que acontecia? Vamos abrir no Salmo 119. Salmo 119. Esse versículo tão conhecido de todos nós. Salmo 119, versículo 130. À medida que o Senhor ia ensinando, seja através de respostas ou de discursos, né? O que acontecia naquele templo? E é o que acontece com as nossas vidas, porque aquele templo representa o que, irmãos? A casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Essa casa chamada para ser santuário desse Deus vivente. Essa casa chamada para ser o lugar da sua habitação, onde o Senhor habitaria e iria passear. Esse lugar para o descanso de Deus. Descanso de Deus. Lembra quando Salomão, assim que ele ora, ele diz assim, levanta, Senhor, para o teu repouso. Irmãos, para que serve o nosso lar? Para o nosso descanso, para o nosso deleite, para a nossa satisfação. Assim deveria ser a casa de Deus. Então, no momento que o Senhor vai falando os seus ensinamentos ali naquele templo, o desejo do Senhor, quando o seu povo ouvir a palavra, é que a sua palavra produza esse efeito aqui. Salmo 119, versículo 130. Qual que é o efeito? A revelação das tuas palavras, dos teus ensinamentos. É exatamente isso que o Senhor está fazendo ali no templo. A revelação das tuas palavras, ela esclarece, traz iluminação, revelação e dá entendimento ao simples. Como que o Senhor é precioso? O objetivo do Senhor, ao ensinar, gastar um tempo ali, junto àquela multidão, junto aos seus discípulos, era trazer o entendimento a eles do que aquela casa
significava para ele. À medida que o Senhor vai falando, ele traz luz. Agora, a grande diferença é se os nossos corações estão dispostos a receber essa luz ou não. Porque vemos ali que assim que o Senhor começou a esclarecer algo, através da parábola da vinha, nós vemos que, após a explicação do que significava aquela vinha, nós vemos um ódio. Não porque eles não entenderam a palavra. Que discurso estranho, não estamos entendendo nada, não. Pelo contrário. Nós veremos que eles entenderam. Então não há desculpa, irmãos. Quando nós estamos diante de uma pregação. Você pode recusar ou receber. Porque a revelação das tuas palavras esclarece. E ela não traz confusão. Ela traz entendimento. Então, à medida que o Senhor vai ensinando, Ele vai trazendo mais da tua revelação. Sabe para quê que o Senhor estava gastando tempo ensinando naqueles poucos momentos que Ele tinha no templo? Para que todos ali conhecessem a sua mente, a sua vontade, para com aquela casa, aquele templo. A única maneira, irmãos, para conhecermos a mente do Senhor é através dessa maneira, através da revelação das suas palavras. Por isso que o Senhor nunca se cansa de ensinar. Mesmo aquele templo, mesmo o povo estando sob condição de julgamento, irmãos, porque aquele povo ali era cabível de ser julgado. Aquele templo ali, para falar a verdade, o Senhor tinha que jogar fogo ali, devido a tanta corrupção. Mas graças a Deus, irmãos, assim como não aconteceu isso ali, assim não tem acontecido nas nossas vidas. Porque as misericórdias do Senhor triunfam sobre o juízo. E é interessante que o Senhor nunca vai cansar de ensinar, de trazer revelação ao seu povo. Para quê? Para que seu povo não tenha apenas uma mente cheia da verdade, mas para que seu povo conheça a sua mente. E conhecendo a mente do Senhor, irmãos, conhecendo a sua vontade, nós o veremos. Conhecendo a vontade do Senhor, nós saberemos aonde o Senhor está, aonde o Senhor habita. A única maneira para reconhecermos aonde o Senhor está é reconhecendo a sua mente, a sua vontade, irmãos. Se nós não conhecermos a mente do Senhor, nós não saberemos aonde o Senhor está. Então, por isso, naquele primeiro momento, o Senhor, Ele gasta tempo naqueles dias ensinando. Mas algo acontece, eu queria chamar a atenção. Voltemos a Lucas, capítulo 19. Senhor, pela sua bondade, possa prevalecer essa noite. Olha que interessante, irmãos. À medida que o Senhor vai ensinando, é relatado algo que é meu encargo principal nessa noite. Olha o capítulo 19, versículo 47. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas, olha esse detalhe, eu queria chamar a atenção. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam o quê? Eliminá-lo. Principalmente depois que o Senhor falou essa parábola, que foi compartilhada na semana passada, a parábola dos lavradores maus. O versículo 19. Naquela mesma hora, após o Senhor compartilhar essa parábola, eles entenderam o porquê, o que o Senhor queria dizer com aquela parábola. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos. Olha que interessante, irmãos. No versículo 47 do capítulo 19, diz que eles procuravam eliminá-lo. Aqui, lançar-lhe as mãos. Vamos ler mais 2 textos, antes de falar o meu encargo. Vamos ver agora em Marcos, capítulo 12. Quem mais estava nesse grupo? Marcos, capítulo 12. Versículo 13. Assim que o Senhor
fala aquela preciosa parábola dos lavradores maus. Olha Marcos capítulo 12, versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que apanhassem em alguma palavra. Agora voltemos a Lucas. Então nós vemos um grupo de escribas, fariseus, sacerdotes e herodianos. Herodianos. Quem que eram os herodianos? Eram os políticos, apoiadores de Herodes. Eram aqueles que estavam do lado do governo. Olha que interessante, irmãos. Nós temos fariseus, que eram os religiosos, que não se davam com os herodianos. Nós temos os sacerdotes, os escribas, que eram os teólogos. E nós temos os herodianos. Os herodianos não se davam com os fariseus. Mas por causa do Senhor, pelo ódio que eles tinham do Senhor, eles se uniram. Essas autoridades se uniram. Para quê? Para eliminar o Senhor. Para, usando aqui a expressão do versículo 19, capítulo 20, para lançar-lhe as mãos. Isso fala de uma atitude violenta. Então eles se unem para eliminar aquele homem que estava atrapalhando os seus negócios. O que eu quero dizer com isso, irmãos, antes de continuarmos? Por isso que é importante entendermos o contexto. À medida que o Senhor procurava ensinar, se levanta ali autoridades, escribas, fariseus, herodianos, os maiorais do povo. Eles se levantam contra a autoridade do Senhor. Irmãos, aquelas autoridades ali não estavam apenas no primeiro século. Aquelas autoridades representam o que há dentro de nós. Quantas vezes, irmãos, ao ouvirmos a palavra, o ensinamento do Senhor, através de uma pregação ou através de uma mensagem, seja ela dita da forma que for, aquela luz vai entrando dentro desse templo. Olha que interessante. A figura do templo, do Senhor entrando no templo ali, mostra essa atitude do Senhor para com as nossas vidas. Porque aquele templo representa a sua igreja, no aspecto pessoal, familiar e comunitário. Então, muitas vezes, estamos ouvindo a palavra, a revelação da palavra, para que a autoridade da palavra nos governe. Mas o que acontece, irmãos? Outras autoridades se levantam dentro de nós. Cada um de nós é inclinado em alguma direção aqui. Tem irmãos que são mais inclinados aos herodianos, ligado à política. Outros são mais ligados aos escribas, teólogos. Outros aos fariseus, representam a tradição, os conservadores. Outros aos saduceus, que vai ser o assunto da próxima semana. Os saduceus representam os liberais. Os saduceus não criam na ressurreição. Os liberais não creem em verdades fundamentais. Irmãos, que autoridade se levanta dentro do seu coração, ou seja, conceitos que foram forjados na sua vida, conceitos, concepções, pensamentos que são antagônicos, que fazem guerra contra a autoridade do Senhor. Graças ao Senhor pela revelação da palavra de Deus, que mostra aonde estão essas autoridades ou pensamentos que resistem à luz do Senhor. Como por exemplo, às vezes eu estou falando a palavra aqui, aí vem aquele pensamento aqui no seu coração. Para que o irmão está falando isso? Para que o irmão vai gastar tempo de falar da questão do tributo? Para que esse assunto do marido amar a mulher conforme Cristo amou a igreja? Para quê? Para quê? Por quê? Irmão, se esse pensamento está levantando no seu coração, é uma autoridade que precisa ser destronada pela autoridade da palavra de Deus. Que o Senhor prevaleça. A única maneira, irmãos, do Senhor, é interessante que quando o Senhor entra no templo,
E a gente lê em Marcos que o Senhor impede que aquelas pessoas entrassem no templo ali, com aqueles vasos, né? O Senhor impediu, elas não entraram. É interessante que a atitude do Senhor mostra a autoridade. Talvez um dos assuntos principais que o Senhor deseja ensinar desses ensinamentos no templo é a sua autoridade. E aquelas pessoas que costumavam entrar no templo com objetos ou com sacola do mercado, o Senhor não permitiu. Isso aqui é sagrado. Esse terreno é sagrado. Vocês não vão usar isso como atalho. Sabe o que significa, irmãos? Aquelas pessoas transitando no templo com aqueles objetos, sabe o que significa? Muitas vezes, pensamentos que não pertencem ao Senhor, que ficam transitando na nossa mente, quando o irmão está falando a palavra. Sabe aqueles pensamentos impuros? Pensamento de ansiedade? Ou mesmo pensamentos questionando a palavra, eles ficam transitando. Às vezes, você reconhece, mas nem liga. Às vezes, você precisa combater. Na verdade, o único que precisa combater é o Senhor. Quando o Senhor impede que aquelas pessoas entrem com os vasos, Ele está mostrando, eu sou o único que pode impedir que algo transite nesse território sagrado que é a tua mente. Irmãos, que tenhamos essa leitura, para que não percamos o tempo da visitação do Senhor. O Senhor estava visitando aquele templo, ensinando, mostrando a mente dele. E veremos, no final, um fruto, alguém que deu esse fruto. Então, o que o Senhor está procurando mostrar aqui? Que aquelas autoridades, escribas, fariseus, saduceus, herodianos, eles eram aqueles que estavam do lado do governo, né? Entendiam que a salvação era o governo. Quantas vezes, irmãos, esse pensamento se levanta entre nós, né? Quantas vezes? Então, em primeiro lugar, irmãos, essas autoridades aqui, que muitas vezes nós vemos como uma caricatura, né? Parece tão engraçada a figura do fariseu, né? Mas não é nada engraçado. Eram pessoas extremamente hábeis, inteligentes, capazes. Não era qualquer pessoa. A gente vê como uma caricatura, talvez pelo fato de eles terem sido derrotados pelo Senhor, né? Mas essas autoridades antagônicas que guerreiam contra a ordem de Deus estão dentro de nós, irmãos. E precisam serem destronadas. Ou como é dito no final do texto, versículo 26, que eles se calaram. Você já experimentou um pensamento se calar na sua vida, irmão? Você já experimentou, ou você acha que é uma utopia, é uma ilusão que eu estou falando? Não é uma utopia, eu já experimentei isso na minha vida. Eu conheço irmãs aqui que já experimentaram o Senhor calar pensamentos impuros. Pessoas que não conseguiam vencer aquela transitação daqueles vasos impuros, cheio de blasfêmia, cheio de ansiedade. E o Senhor calou com a sua autoridade. Mas essas pessoas permitiram que o Senhor calasse. Por que elas permitiram? Sabe por quê, irmãos? Porque a luz entrou. Olha o processo, a luz entra. E precisamos clamar, Senhor, eu não consigo vencer essas autoridades que estão guerreando contra ti, Senhor. Mas o Senhor, como impediu que aquelas pessoas transitassem no templo, o Senhor é o mesmo. E pode impedir nessa noite. Pode impedir no hoje. Para que eu experimente da tua libertação, Senhor. Experimente o que a tua palavra diz, que eu sou um templo, Senhor. Um templo para a sua habitação, para o seu passear. Ou você acha que isso aí é só assuntos de escribas, de teólogos? Não, irmãos, é a palavra de Deus. O Senhor prometeu que iria passear com o seu povo. Mas o Senhor precisa de espaço. Você precisa permitir que o Senhor, com a palavra dele de ordem, estabeleça ordem nas suas emoções, nos seus pensamentos. Então que o Senhor mostre o poder dele na sua vida. Então no versículo 19, eles tentam apanhar o Senhor. Essas autoridades se levantam contra o Senhor. Então versículo 19, naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos. Pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo.
Eles queriam pôr a mão, eliminar o Senhor, como é dito no versículo 47 do capítulo 19. Né? Irmãos, ou o Senhor será amado ou odiado. Se você for um representante do Senhor, aonde você for, trabalho, escola, na sua casa, né? As trevas tentarão eliminar a sua vida. Se você for um representante do Senhor. Porque não tem como a vida do Senhor em nós passar de maneira neutra. Não tem como, irmãos. Às vezes está passando alguma perseguição, por isso que a gente tem que discernir. Às vezes nós estamos sendo criticados por razão. Alguma falha, algum pecado. Por isso que a gente tem que discernir bem. Né? Às vezes está passando uma dificuldade no trabalho. Ah, o fulano de tal está me perseguindo. Mas às vezes você está dando razão para isso. Né? Não sofra como um malfeitor. Mas às vezes, irmãos, a sua presença ali irradia a luz do Senhor. O bom perfume que as trevas não toleram. O Senhor nos dê esse discernimento. Às vezes não é com você, mas é a vida que está exalando da sua vida. Para que você suporte a pressão que o Senhor deseja que você suporte. E é interessante que eles tentaram eliminar. E essa guerra continua. Onde o Senhor, esse mundo tenta eliminar a presença do Senhor. Mas algo acontece. Naquele momento eles não podem lançar a mão. Por quê? Porque eles temiam o povo. Né? Eles viram que naquele momento o Senhor tinha uma certa popularidade. Então, o que significa esse temer o povo, irmãos? Não é que eles reverenciavam o povo. Não é que eles tinham estima pelo povo. Mas porque, por eles depender da aceitação do povo, para que eles mantivessem o seu negócio, as suas posições, naquele primeiro momento eles não podiam colocar a mão no Senhor. Irmãos, quantas vezes nós deixamos, né? Nós temos esse mesmo espírito. Você está vendo que precisa ser combatido dentro de nós? Você está vendo essas concepções? Muitas vezes, irmãos, nós vivemos a vida cristã baseado no que o outro pensa. Baseado no que o outro está achando. Nós servimos mais a homens do que ao próprio Senhor. Olha esse texto em Gálatas, que interessante, irmãos. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. O Senhor possa forjar esse espírito como Ele forjou na vida de Paulo em nós. Por que esse assunto, irmãos, nós tendemos a ver fora de nós, né? Até damos gracejo quando olhamos para a história do fariseu, do escriba, mas essas autoridades, esses pensamentos estão dentro de nós, que precisam ser combatidos pela luz da palavra. Né? E uma das características deles, que eles faziam tudo para agradar o povo. Né? Mas olha o que Paulo diz, irmãos, em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, o que diz agora? Não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Irmãos, quantas vezes nós, por esse zelo de procurar manter uma imagem e temos um sentimento para com o irmão, e ao invés de exortarmos aquela pessoa em amor, com ternura, nós preferimos agradar a homem do que agradar ao Senhor. E nos tornamos servos de homens antes de servos de Cristo. Irmão, você está entendendo que o Senhor precisa purificar nas nossas vidas? Por que o Senhor está gastando tempo com esse assunto do ensinamento no templo? Né? Porque o que está acontecendo ali não era um assunto do século I, é um assunto que perdura ao longo das gerações. Há tanta coisa dentro desse templo, irmãos, que precisa ser purificada mediante a ação da palavra. Vamos continuar. Lucas, voltemos a Lucas capítulo 20. Versículo 20 agora. Observando-o,
Essa observação não é para procurar aprender, mas é aquela observação para tentar achar um erro, né? Um erro naquele que era o cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Versículo 21. Então o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixes levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Irmãos, olha que coisa terrível. No versículo 19, nós vemos o mal se unindo. Você pensa que o mal não tem capacidade de se unir? Ele tem. Na verdade, só duas coisas podem trazer união. Essas duas coisas é o Senhor, né? É o Senhor que habita em nós, que possibilita uma união perfeita, condição de expressarmos unidade. E outra coisa é por causa do Senhor, ou seja, por ódio ao Senhor. O ódio ao Senhor possibilita que partidos antagônicos se unam. É o que vemos no versículo 19, irmãos. Por isso, não fiquem como que admirados quando vocês verem ajuntamentos. Ajuntamento não quer dizer nada, irmãos. Um ajuntamento que conta é um ajuntamento que preserva a verdade. E aqui vemos seres antagônicos, né? Porque o fariseu ele não se dava com o Herodiano, mas por causa do ódio ao Senhor ele se une. E veremos, irmãos, cada vez mais, antes do Senhor voltar, coisas antagônicas que aparentemente não se olham, se unindo por ódio ao Senhor. E odiar o Senhor significa odiar aqueles que amam ao Senhor. E aqui vemos um outro detalhe também, irmãos, que precisamos estar atentos. O versículo 21, nós vemos o ardil, a manipulação deles. Eles não falam nenhuma mentira, até agora só falaram verdade. Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. O que de errado eles estavam falando? Ele não está falando nada de errado, irmãos, está falando a verdade. Eles estavam se unindo, falando a verdade, mas com uma motivação errada, demoníaca. Irmãos, que o Senhor possa, nesses últimos dias, esse mesmo Espírito continua, tem continuado ao longo das gerações. Irmãos, o desejo do Senhor é que sejamos um povo que tenha discernimento espiritual. Nós temos visto o povo de Deus correndo para a perdição, porque falta entendimento espiritual. Esse entendimento que dá condição de vermos, como o Senhor viu, que no versículo 23, o Senhor percebe o ardil, percebe a manipulação. Ele não estava falando nenhuma mentira, ele estava falando a verdade com um espírito inadequado, irmãos. Mas o que eles estavam procurando fazer? Sabe o que eles estavam procurando fazer, irmãos? O Evangelho de João diz que eles fazem uma reunião. E o que fica decidido nisso? O que significa esse ardil, essa manipulação? No versículo 22, eles fazem essa pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Aonde está a armadilha nisso? Na cabeça deles, é claro. O que eles estavam procurando fazer? Induzir o Senhor a dar uma resposta. Então, na cabeça deles, eles manipularam o seguinte plano: o Senhor vai cair em alguma arapuca, né? Se o Senhor escapulir daqui, a gente pega ele aqui, na cabeça deles. O que eles queriam fazer com essa pergunta? Como que era o contexto da época, irmãos? Na cabeça do judeu, era uma traição eles pagarem. O judeu, no caso o fariseu, no caso a grande maioria, era uma traição pagar imposto para Roma, porque essa terra pertence a Deus. Tanto é que, alguns anos atrás, antes, Judas da Galileia, ele liderou uma insurreição contra Roma,
como que liderando os judeus para não pagar impostos, porque aquela terra não pertencia a Roma, pertencia a Deus. Então era uma traição o judeu que pagasse imposto. E esse Judas, ele foi morto. Então aquele movimento se dissipou, mas aquela ideia continuava fervendo na mente dos judeus. Então, o que o fariseu, junto com o herodiano, pensou? A gente precisa pegar o Senhor, vamos nos unir para pegar o Senhor. Se o Senhor responder que é contrário o judeu pagar imposto, porque o judeu pensava dessa maneira, que o judeu não deve pagar imposto, nós temos uma pega. Se o Senhor falar isso, que não pode pagar imposto, nós vamos pegar a resposta do Senhor e levar para a autoridade. Aí vamos conseguir prender o Senhor. Olha a cabeça deles. Mas se o Senhor falar assim, não deve pagar imposto. Deve pagar imposto sim. Daí a outra resposta, ele deve pagar imposto. Aí, nós vamos convencer a multidão que o Senhor está a favor de Roma. Na primeira resposta, se o Senhor falasse que não deve pagar imposto, nós vamos mostrar para as autoridades que o Senhor está incentivando a insurreição, o povo se levantar contra Roma. Mas se o Senhor falar que deve pagar imposto, nós vamos mostrar para a multidão, olha, ele não é o Messias. Porque se ele fosse o Messias, ele não falaria para pagar imposto, né? Ele ia nos libertar. Então na cabeça deles, eles iam pegar o Senhor de alguma maneira. Não tinha para onde o Senhor escapar. Mas aí, irmãos, o Senhor diz assim, mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. Irmãos, parem e prestem atenção nessa cena. Um denário era uma moeda romana. E nessa moeda tinha a imagem do imperador que reinava no momento. Naquele momento era Tibério César. Então aquele denário tinha a imagem de quem? Tibério César, com uma inscrição sob a sua soberania. Então, cada imperador que passava a reinar em Roma, ele pegava, colocava a sua imagem para deixar bem claro, eu sou o soberano agora. Então quando o Senhor pega aquela moeda e olha, um irmão faz o seguinte comentário, antes de fazermos a aplicação. Olha a beleza do comentário desse irmão. E ele diz assim, irmãos, imaginem o Senhor pegando aquela moeda, olhando por um momento, o Senhor, o Rei dos Reis, soberano. Quem é o soberano? É o Senhor. Olhando para a imagem na moeda de Tibério César, que era a imagem que estava naquele denário, que era moeda, pagamento de um dia do trabalhador. O Rei dos Reis olhando para aquele que era o soberano romano. Aí o irmão diz assim, se eu pudesse, eu faria uma pintura. Porque aquele que está olhando aquela moeda, é o verdadeiro soberano. Que daqui a poucos dias, aquela mão que segura a moeda, seria perfurada na cruz. Perfurada na cruz. Mediante a autorização de Pôncio Pilatos, que era submisso a Tibério César. Irmãos, não tem como a gente não tremer diante dessa cena. O nosso soberano, ele olha para aquela moeda, ele não despreza, e ele fala assim, mostrai-me um denário, de quem é a imagem e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhe respondeu Jesus, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, o que quer dizer essa resposta? O Senhor não está apenas incentivando eles a pagar impostos. Essa resposta não se aplica apenas àquele momento. É uma resposta, irmãos, extremamente vital para que nós, cristãos, avancemos na vida cristã. Eu queria ler um texto sobre o que significa essa resposta do Senhor. Presta atenção, um texto curto. Jesus, o verdadeiro soberano, olhando a imagem de Tibério César naquele denário,
Jesus está fazendo um contraste sutil, mas poderoso. Jesus está fazendo um contraste sutil, mas poderoso. Que contraste é esse? O que o Senhor quer dizer com essa resposta? A imagem de César está no denário, naquela moeda. A imagem dele. Para que ele, o Tibério César, possa reivindicar dinheiro por meio de impostos. Mas a imagem de Deus está na humanidade, para que ele possa reivindicar cada vida. Ou seja, quando o Senhor diz assim, dá a César o que é de César, em outras palavras o Senhor está dizendo, está vendo essa imagem aqui, nesse denário? Se tem a imagem de Tibério César, se vocês estão usando essa moeda, significa, por usar essa moeda, vocês devem submissão a esse soberano. Né? Se vocês estão usando essa moeda, significa que vocês estão debaixo da jurisdição desse soberano. Vocês devem submissão a ele. Né? Então o Senhor está ensinando eles a submeterem as autoridades, como Paulo fala em Romanos 13. Mas o Senhor está falando algo muito mais profundo. Ele não está mostrando apenas aquela moeda, o denário. O Senhor está mostrando outra moeda, irmão. Vocês conseguem ver? Qual é a outra moeda que o Senhor está mostrando? Essa moeda que é as nossas vidas. Que nas nossas vidas há uma imagem. Que imagem que é? A imagem de Deus. Irmãos, qual que é o link que nos ajuda a definir que nós somos uma moeda? A parábola da dracma perdida. O Senhor nos compara a moeda ali. O Senhor está dizendo, olha, assim como aquele que usa essa moeda, esse denário, deve submissão a César, qual que é a lógica agora? O que o Senhor quer dizer? Dai a Deus o que é de Deus, ou seja, a alma de vocês também tem uma imagem. Não é a imagem de vocês. Não é a imagem do diabo. Não é a imagem da sociedade. É a imagem de Deus. Se há a imagem de Deus na alma de vocês, vocês também devem dar a Deus o que é de Deus. Porque a vida de vocês não pertence a vocês. Assim como usar essa moeda significa que vocês devem submissão a César, é a sua vida, aos olhos de Deus, uma moeda que tem imagem de Deus. E significa que você deve submissão a Deus. Então o Senhor está dizendo algo muito mais profundo. Ou seja, o Senhor está dizendo que, amados irmãos, o Senhor, como soberano, Ele requer algo de nós. De que maneira, irmãos, podemos dar a Deus o que é de Deus? Para me encerrar. De que maneira, irmãos, essa moeda que é as nossas vidas, que tem imagem de Deus, de que maneira nós pagamos tributo a Deus com as nossas vidas? Assim como o cidadão romano tinha que pagar tributo a César por usar aquela moeda, assim também, irmãos, nós, o Senhor está querendo mostrar, não há nenhum ser nessa terra que não deve, que pode ficar isento de pagar tributo a Deus, porque todo homem tem a imagem de Deus, todo homem é chamado para prestar contas a Deus. E quais são os tributos, irmão? De que maneira nós podemos pagar esse tributo a Deus? De que maneira, irmãos, em quais áreas da nossa vida nós damos a Deus o que Ele está nos requerendo? Rapidamente, para mim ir para a parte final então. De que maneira nós damos a Deus o que é de Deus, irmãos? 4 esferas da nossa vida. Vamos abrir Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. A primeira esfera do nosso ser. De que maneira nós damos a Deus o que é de Deus? De maneira prática. Né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Assim como no denário tinha a imagem de Tibério César e uma inscrição, irmãos, uma sugestão, qual que é a inscrição que está na nossa alma? O Senhor nos criou com a imagem de Deus, com essa inscrição. Olha o versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Talvez essa inscrição nos ajuda. Né? Que a inscrição que havia no denário era Tibério César, o soberano. Irmãos, quando o Senhor nos criou, criou com essa imagem, a imagem de Deus. Não é a imagem da sociedade, nenhuma outra imagem, a imagem de Deus. Significa que o Senhor requer, o Senhor não vai abrir mão, não há isenção de nenhum ser, mesmo as pessoas que nascem nessa sociedade tão caótica.
tão confusa, onde os valores têm sido dizimados. Não há nenhum ser humano que não nasça com essa efígie, com essa imagem de Deus. Todo ser humano, um dia, vai prestar contas a Deus, irmãos. Então, em que esfera nós damos a Deus o que é de Deus? Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira esfera, nosso ser, tudo que nós somos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu ser. Primeira esfera, tudo que você é, irmãos. Tudo que você é. Sabe como que você dá tributo a Deus dessa maneira, com tudo que você é? Usando a parábola da vinha. O Senhor espera que a vinha dê o que? Fruto. Irmãos, como que você vai pagar esse tributo a Deus? É claro que pela graça do Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O pecado, ele nos impediu de termos esse vigor, mas pela graça do Senhor, Ele nos possibilita amarmos o Senhor de todo o nosso coração. Como? De maneira prática, irmãos. Sabe como? Lembrando a figura da mente. Irmãos, a nossa mente, ela é um templo sagrado para a habitação da palavra de Deus. Como que a nossa mente, como que você vai dar esse tributo a Deus? Como que você vai dar fruto através dessa vinha? Meditando. Quando nós aprendemos a meditar, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos dando toda a estima àquele que é digno de ter a nossa mente para Ele. Então a primeira esfera de dar a Deus o que é de Deus, a esfera de todo o nosso ser. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força, todo o teu vigor. Irmãos, às vezes, nós levantamos no domingo cansados. A quem você vai obedecer? A sua cama ou a convocação de se apresentar junto aos irmãos no domingo pela manhã? É claro que há casos e casos. Num dia cansativo como o de hoje, irmãos, a quem que você vai se inclinar? Ao seu corpo, para sentar ali na poltrona da sua casa, assistir um bom programa, ou a convocação de ouvir a palavra? Sabe como que você honra o Senhor numa quarta-feira, no domingo pela manhã? Vindo às reuniões. Sabe como que você honra o Senhor com a sua mente, irmãos? Usando ela para que ela seja cheia da palavra de Deus. Então a primeira esfera, todo o nosso ser. Segunda esfera, irmãos, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Segunda esfera. Efésios 5, 15. Dai a Deus o que é de Deus. O que o Senhor requer da sua vida, irmão? Lembre, você é uma moeda, uma pequena moeda, mas que tem uma imagem. Essa imagem é de Deus, para lembrar que você não é seu, é de Deus. Assim como aquele denário é para lembrar que cada um que usava aquele denário pertencia a César. Esse denário, essa figura, o Senhor está mostrando porque você pertence a Deus. Em que esfera? A primeira esfera, todo o seu ser. A segunda esfera, irmãos, a esfera do tempo. Versículo 16. Remindo o tempo. Por quê? Os dias são maus. Sabe o que significa essa expressão remir o tempo? Comprar oportunidades. A expressão que o comerciante usava, né? Um comerciante de feira, ele aproveita as oportunidades, né? Então, no primeiro momento da feira, o preço está lá em cima. Daqui a pouco ele vê que não sai, ele começa a baixar o preço. Então, ele aprende, ele vai aprendendo, né, como gerir o seu tempo. Irmão, como que você tem gerido o seu tempo? Para você ou para Deus? Irmão, o seu tempo não é para você. É para realizar a vontade de Deus. O irmão Christian Shen, 2 anos antes dele partir para o Senhor. Esse irmão, físico da NASA,
O irmão que tinha ganhado muita coisa que o homem desejava, mas usou a sua vida para instruir o povo de Deus. Ele sentado, já não tinha tanta força para ministrar, e sabemos que esse irmão ministrava às vezes 4, 5 horas, fácil, esse precioso servo do Senhor. E ele diz assim, você quer tempo para quê? Né? Possivelmente já com seus netinhos. Será que o Senhor quer dar mais tempo para nós termos filhos e netos apenas? Não, irmãos. O Senhor dá mais tempo para nós, sabe para quê? Para que nós aprendamos, pela luz do Senhor, a reconhecermos a vontade do Senhor e buscarmos, submetermos à vontade do Senhor. Irmãos, como que você gere o seu tempo no dia de folga? Responda isso ao Senhor. Irmãos, tudo o que o Senhor tem nos dado, o nosso ser, o nosso tempo, Ele prestará contas. Tudo vamos prestar contas. Nós, pela graça do Senhor, moramos numa cidade abençoada. Tudo aqui é abençoado, irmãos. Você consegue vir a pé para a reunião, a pé, qualquer ponto da cidade, no máximo em meia hora. No máximo em meia hora. Se tem uma congregação que não pode questionar o Senhor, me faltou tempo, Senhor, é essa congregação. O que nós temos feito, irmãos, com o tempo sagrado que o Senhor tem nos dado? O quê? Só para encontro social? Só para ver futebol? Para ver série? Para fazer esporte? Irmãos, são bênçãos terrenas e precisamos usufruí-la. Provérbios fala assim que nós precisamos de mel. O Senhor sabe que precisamos de mel. As bênçãos naturais é comparada à palavra mel. Mas a palavra também fala que muito mel faz mal. Então, amados irmãos, o que nós temos feito? Do nosso tempo sagrado. Tempo é sagrado. Tempo é sagrado. Que o Senhor permita, irmãos, que Ele possa reger o nosso tempo. Como que dar a Deus o que é de Deus, o nosso tempo, para conhecer a mente de Deus, submeter à vontade do Senhor. Terceiro ponto, irmãos, terceira esfera, vamos abrir em 1 Crônicas. 1 Crônicas. 1 Crônicas, se eu não me engano, capítulo 29, isso mesmo, versículo 10. Terceira esfera, bens. Nós podemos comparar os nossos bens a vestes, né? Quando o Senhor estava entrando em Jerusalém, naquela entrada triunfal, as multidões jogavam as vestes, né? Aquelas vestes, irmãos, fala da nossa glória. Glória pessoal. Né? Então, quando as pessoas tiravam as vestes e colocavam no chão, aquelas vestes eram um pavimento para que o Senhor triunfasse. Que linda cena. Veste não é só roupa. Veste, irmãos, é aquilo que nos faz visíveis para o mundo. Como que você se apresenta para o mundo? Roupa é uma veste, carro é uma veste, status é uma veste, casa é uma veste, título é uma veste. Alguma coisa de errado com isso, irmãos? Nada errado, são bênçãos do Senhor. Mas essas vestes, elas não devem serem usadas em primeiro lugar para a nossa glória, é para a glória do Senhor. Lembra dessa cena, eles colocam aquelas vestes no chão para que o Senhor passe. E aqui vemos uma outra palavra para veste, os bens. Aquilo que é posse. De que maneira nós damos a Deus o que é de Deus, irmãos? Olha aqui um exemplo do rei Davi, né? Quando ele destina a sua fortuna para a edificação da casa de Deus e incentiva a todos ali a fazerem o mesmo. Mais 10 minutos e encerramos. 1 Crônicas 29, 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu Senhor, olha aqui, o soberano na terra reconhecendo o verdadeiro soberano. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo, irmãos, quanto há nos céus, na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Olha a questão dos bens. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder.
contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Versículo 14. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Irmãos, eu sei que esse assunto já foi falado muitas vezes, mas a palavra é um martelo que precisa esmiuçar essa rocha dura que é o nosso coração. Essa dureza de achar que somos proprietários de alguma coisa. Eu sei que você sabe disso, mas que o Senhor penetre um pouco mais essa noite. A verdade, que na verdade não somos proprietários. O Senhor humildemente nos chama de proprietário. Quando Ele diz assim, cede a sua vida, cede a sua casa, cede o seu tempo. O Senhor é humilde, é o Rei da Glória. O Rei da Glória olhando para aquela efígie, né, do Tibério César, o Rei da Glória, dizendo assim, dai a César, o Rei da Glória. Né? O que implica isso quando ele diz, dai a César? Esse Rei da Glória, ele fala isso porque ele é humilde, mas nada é nosso. Tudo é concedido a nós para devolvermos a Deus, de alguma maneira. É claro que não de maneira literal, devolvermos a Ele para a glória dEle, irmãos. Tudo que o Senhor nos dá, seja pouco ou muito, né? Aos olhos dEle é muito, né? É muito no sentido que aquilo é extremamente valioso, para que a glória dEle seja manifesta em nossas vidas e através das nossas vidas. Das tuas mãos, Senhor, tu damos, né? Como um pai, né? Ajudando a criança a fazer algo, né? Mas a criança só pode fazer aquilo porque o pai está colocando um martelo na mão da criança, né? Ajudando ela a martelar. Então, a criança compreende isso. Então, Davi compreende isso. Eu só posso dar essa oferta porque isso vem das tuas mãos. Irmãos, que privilégio o que o Senhor tem dado nas nossas mãos, não é para Ele, é para a glória dEle. O Senhor nos ensine. E a quarta esfera, irmãos, é Colossenses, né? Os nossos relacionamentos. Mais 5 minutos e encerramos. Colossenses. Primeira esfera, todo o nosso ser. Segundo, tempo. Terceiro, os nossos bens. Quarta esfera, os nossos relacionamentos. Colossenses 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. E mais acima, o Senhor fala dos relacionamentos, né? Do homem com a mulher, da mulher com o homem, do pai com o filho, do filho com o pai, dos patrões com seus funcionários, né? É como se o Senhor falasse, nada é seu. Esses relacionamentos, né? Eu estou colocando a sua vida para você servir a mim. E não você a eles, nem eles a você. Tudo que o Senhor põe, cada pessoa que o Senhor coloca na sua vida, irmão, marido, mulher, filho, funcionário, seja quem for, é para, versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes, olha a luz. Se essa luz não trazer revelação a esse templo, isso que eu estou falando é loucura, irmãos. É loucura que eu estou falando. Mas se a luz trazer revelação, nós sabemos que é uma bênção. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Que isso ressoe como um sino, irmãos. Quando você tocar as pessoas, as vinhas que o Senhor tem te dado. E agora vamos encerrar, voltamos a Lucas, capítulo 20. Lucas 20, versículo 26. Então, diante dessa resposta, qual que foi a atitude daqueles do plano brilhante, daqueles maiorais? Aquele plano perfeito, brilhante. O Salmo 9, irmãos, diz assim: ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da sua presença.
A ideia de Davi é como se Davi fosse uma ovelha, Salmo 9. Então, os inimigos estão correndo atrás daquela ovelha. Mas, por algum momento, aquela ovelha clama. E algo se levanta sobre ela. E aqueles inimigos que estavam correndo ao encontro daquela ovelha, eles tropeçam e somem da sua presença. É exatamente o que acontece aqui, quando o Senhor se impõe com a sua autoridade. O que aconteceu, irmãos? A palavra diz assim que eles se calaram. Calaram. Já experimentou isso na sua vida, né? Eu tenho certeza, por causa do Senhor. Aqui dentro e em outras situações. Calaram. Não por causa de você, por causa do Senhor. Por quê, irmãos? Olha que preciosa verdade. Abrem, se eu não me engano, 2 Coríntios. 2 Coríntios, último capítulo, capítulo 13, versículo 8. O que aconteceu aqui? Qual que é a explicação de Paulo para esse calar desses maiorais? 2 Coríntios 13, 8. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade. Nada. Senão em favor da própria verdade. Por isso que eles calaram, porque eles não puderam fazer nada. Irmãos, nada pode contra a verdade. A verdade não é relativa, ela é objetiva. A verdade é uma pessoa. Nada pode contra ela. Às vezes você está assustado, né? Às vezes o jovem fica assustado, né? Com essa fúria do homem. Mas nada pode contra a verdade. Mas para que você se beneficie disso, se refugie na verdade. Porque você se refugiando, você vai experimentar esse calar. O Senhor vai dar a graça de você ver os inimigos calando. Porque nada podemos contra a verdade. E sim a favor da verdade. Mas, o final é por aí. Essa é a vontade do Senhor, que os inimigos apenas se calem? Não, irmãos. Voltemos a Lucas. Eles se calaram, porque nada se pode contra a verdade. Mas não é o desejo do Senhor, irmãos, que a gente vença um debate, que a gente humilhe uma pessoa, num bom sentido, né? Por honrar a verdade. Não. O desejo do Senhor, é claro que eles se calaram, porque não podemos contra a verdade. Mas o desejo do Senhor, ao usar a sua autoridade e permitir que usamos da sua autoridade, irmãos, né? É para quê? O que mais vemos no templo? Vamos agora em Mateus. Mateus, 2 textos para encerrarmos. Mateus, capítulo 21. O mesmo contexto do Senhor no templo. Mateus 21, versículo 14. Olha que interessante, irmãos. Eles se calaram porque eles não puderam contra a verdade. Mas o desejo do Senhor, na verdade, não é só humilhar o homem. Não é só fazer com que eles se calem. É claro que calemos diante da glória do Senhor. Mas o desejo do Senhor a usar da sua autoridade é este, irmãos. O que o Senhor deseja encontrar no templo? Apenas que os homens se calem? Não. O que o Senhor queria ao visitar o templo, arrumar toda aquela bagunça, ensinar? Por que o Senhor estava ensinando? Olha que cena linda, irmãos. Versículo 14. Assim que o Senhor purifica ali o templo, literalmente, o que diz o versículo 14? Mateus 21, 14. Vieram a ele, no templo, esse mesmo lugar que ele estava ensinando, cegos e coxos, e ele os curou. O desejo do Senhor de usar da sua autoridade para silenciar, às vezes, esses pensamentos que fazem guerra contra a ordem do Senhor, sabe o que é, irmãos? É para que haja cura. Aquele que não está vendo a beleza do Senhor, passe a ver. Aquele que não está em condições de andar no caminho do Senhor, passe a andar. O Senhor curou aqueles que eram cegos e coxos. É para isso que o Senhor está visitando o templo. É para isso que o Senhor está nos visitando, irmãos. Que através do seu ensino, o Senhor nos cure. Cure da nossa cegueira, cure da nossa incapacidade de andar no caminho do Senhor. Mas tem algo mais. E isso vamos encerrar.
Diante de tudo que o Senhor fala, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós vemos uma imagem de alguém que fez isso. Uma imagem de alguém que realmente deu frutos para o Senhor. É com essa imagem que eu queria terminar, irmão, de maneira positiva. É com essa imagem. Voltemos a Lucas 21, versículo 1. Pessoalmente, irmãos, eu vejo que a parábola da vinha, ela se inicia. Ela vai mostrar o que o Senhor deseja encontrar no templo. Na vida do seu povo, fruto. A vinha é para dar fruto. E aqui, a menção da viúva pobre, fecha. Ou seja, é o fruto que o Senhor encontrou naquele templo. O Senhor encontrou esse fruto. O Senhor termina de maneira positiva. Aqui vemos alguém que deu a Deus o que é de Deus. Essa viúva. É com esse coração, irmãos, que precisamos orar ao Senhor para termos. Então, vamos encerrar só lendo Lucas 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva, pobre, deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, olha o fruto da vinha aí. Porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Irmãos, o que o Senhor deseja é o teu tudo. Dar a Deus o que é de Deus é o teu tudo. Esse é o fruto que o Senhor deseja encontrar na sua vida. E é interessante, irmãos, que é tão importante a figura da viúva aqui, que fecha um círculo. E, por outro lado, logo depois dessa história, o Senhor começa a falar da sua volta. É interessante a importância da oferta da viúva. Porque essa viúva aí é o espírito que o Senhor deseja encontrar o seu povo nos últimos dias. Da viúva, que não tem nada na terra a que nos dependermos. Essa viúva, esse coração de viúva, esse coração que do seu tudo dá tudo para Deus. Porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Que o Senhor fale isso aos nossos corações, irmãos. Para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor receba o nosso tudo para Ele. Que tudo aquilo dentro de nós que tem se levantado contra Ele possa cair por terra. Para que então Ele receba os seus frutos. Receba aquilo que é dele. Vamos orar. Senhor Jesus, te bendizemos nessa noite, porque Tu és o Rei da Glória, que se deu por nós, para que hoje, Senhor, habilitados pela Tua vida, possamos viver de uma maneira agradável nessa terra, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor encontre Teus frutos nessa congregação, Senhor. Frutos de excelso sabor. Frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Bendito seja o Teu nome. Seja honrado no meio do Seu povo. Em nome de Jesus. Amém.